Olá, mulheres de joelhos, princesas preciosas do Senhor. Nós estamos começando hoje um novo tempo no Mulheres de Joelhos, onde estaremos trazendo estudos para vocês. Eu, missionária Aline Abreu, a pastora Adriana Souza estará conosco também, a Márcia e a Tininha. E nesse tempo nós estaremos estudando a palavra de Deus de uma maneira muito simples, mas que entregará muito conteúdo de valor para vocês. Amém? Fiquem com a gente e acompanhem todos os dias. Em janeiro estaremos falando sobre provérbios. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho para que você possa receber mais notificações e não perder nenhum vídeo, nenhum ensino. Amém? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Para que servem os provérbios? Para que os provérbios foram escritos para nós? Você tem aí alguma ideia de para que os provérbios foram escritos? Eu vou trazer para vocês 8 porquês do provérbios serem escritos. 8 coisas, 8 pontos que nós vamos aprender dentro do livro de provérbios para você entender um pouquinho do que vem por aí nesse mês de janeiro. Vamos lá? Primeira, para nos fazer dar valor à sabedoria e os conselhos. Sabedoria é essa que vem acompanhada de prudência, conhecimento e discrição. Então, o primeiro motivo é para nos fazer trazer uma elucidação, um entendimento, uma luz do porquê que nós precisamos dar tanto valor a esta sabedoria. O que tem de tão especial nela que nós precisamos, então, saber? Provérbios vai nos falar isso. 2. Os provérbios também foram escritos para nos trazer um entendimento de maior profundidade nos pensamentos, para entendermos os pensamentos mais profundos. Então, nós temos pensamentos rasos. Então, nós entendemos que nós temos pensamentos no meio do caminho e pensamentos mais profundos. Os provérbios, eles vão nos ajudar a aprofundar. Salomão usa figuras de linguagens que vai nos facilitar o entendimento, para nos aprofundarmos um pouco mais nesses conhecimentos através dos provérbios. 3. Os provérbios nos ensinam a vivermos de maneira mais inteligente, sermos mais corretos, justos e honestos. Olha só que coisa interessante. 4. Os provérbios, eles também foram escritos para tornar mais inteligentes pessoas que não têm experiência nenhuma. Ou seja, para quem, por exemplo, ainda é muito moço, para quem ainda é jovem, para quem não tem uma vasta experiência de vida, os provérbios vai dar um excelente direcionamento. Você sabia? 5. Os provérbios ensinam os jovens a serem ajuizados. Sabe aquela coisa de tem juízo, menino? É isso aí. Não adianta só a mãe falar para o menino ter juízo, não. Os provérbios, eles vão ajudar a gente a olhar a vida com outro olhar. E isso vai trazer juízo àqueles que têm pouca experiência. 6. Os provérbios não servem só para os jovenzinhos, não. Os provérbios servem também para aumentar a sabedoria de quem já é sábio. Tava achando que porque você já tá sabendo um pouquinho mais, não tava precisando? Precisa sim. Provérbios vai ajudar todo mundo, desde o moço até os mais experientes. 7. Provérbios, ele também vai servir para dar direção, para dar direcionamento, ou seja, provérbios vai servir para a nossa vida terrena como uma bússola. Se eu não sei muito bem para onde ir, eu pego provérbios e ali vai ter uma palavra de direção para minha vida. Olha só que coisa mais importante. 8. Provérbios vai nos dar uma compreensão maior de mistérios escondidos. Sabe aquela coisa de que a gente fica estudando a Bíblia toda, procurando, meu Deus, como que eu vou fazer? Provérbios vai te ajudar nisso também. Ele vai te direcionar em muitas coisas para essa vida. Não só coisas espirituais, mas para essa vida também. O que é muito importante, porque a gente tende a pensar que a Bíblia ela só nos dá parâmetros espirituais, mas Deus também se importa em como nós vamos viver a nossa vida nesta terra. E Provérbios vai servir então para isso também. Olha só. Então aqui nós demos 8 motivos pelos quais Provérbios foi escrito. E da onde eu tirei isso? Não foi da minha cabeça. Se você for lá e ler Provérbios do
1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, é onde está dando todas essas pistas para nós. Salomão, ele começa já escrevendo Provérbios dizendo para mim e para você quais eram os objetivos dele nisso. Não é extremamente interessante que Salomão já tenha dado todas essas dicas de cara? Foi como se ele dissesse para mim e para você: olha, isso aqui é um resuminho de tudo que vai vir pela frente. Então, se eu fosse você, eu continuava lendo. Então, além de ler, se eu fosse você, eu continuava acompanhando esse estudo. O ponto mais alto para mim de Provérbios 1, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, e nós vamos estudar um capítulo por dia, está no versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você falar assim, meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo, comece por temendo ao Senhor, reverenciando o nosso Deus. É o primeiro ponto, é o ponto-chave que Salomão entendeu. E Salomão entendeu isso porque ele teve um grande mentor que foi Davi, seu pai Davi, que tinha uma reverência surreal pelo nosso Deus, né? Não é à toa que ele foi chamado de homem segundo o coração do Senhor. Então aprenda isso de agora, de início, do primeiro dia. O segredo para você começar a buscar sabedoria é entender que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Não há como você encontrar sabedoria, receber sabedoria do alto, se você não temer, não reverenciar verdadeiramente esse Deus. Por isso, para mim, esse versículo é o ponto alto, o ponto-chave do nosso capítulo 1 de Provérbios. Agora eu quero trazer para vocês 3 conselhos para os jovens que se encontram dentro de Provérbios 1. 3 conselhos aos jovens. Primeiro, escute os ensinamentos do teu pai e não abandone ou lance fora os conselhos da sua mãe. Né? Aqui, quando diz não abandonar o conselho da sua mãe, está dizendo de lançar fora no original. Né? No original hebraico que foi escrito esse texto, está dizendo não lança fora o que a tua mãe está falando. Ou seja, não tampa os ouvidos, não sai fazendo Na minha época, quando a gente falava que não queria ouvir a mãe, a gente ficava fazendo essas coisas de malcriação. Então, isso é conselho para os jovens. Faça isso, escute o que a sua mãe tem para falar. Não abandona, não joga fora, né? Não deixa de escutar os ensinamentos que o teu pai está te dando. Um dia, os nossos pais não estarão mais aqui. E que falta vai fazer sentar e ouvir os conselhos do nosso pai? Ouvir a nossa mãe nos aconselhando, nos dando direcionamento, né? O meu testemunho quanto a isso é que me faz muita falta ter um pai para sentar e me aconselhar. Eu não tenho a presença do meu pai, né, de perto de mim. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença, porque às vezes a gente quer um conselho, uma palavra do pai, da mãe. Eu tenho a minha mãe, mas eu não tenho meu pai. E às vezes tem coisas que a gente só quer saber do nosso pai. Então, você que tem, dê valor, não despreze. Ouve, porque isso vai fazer com que a sabedoria dele, que está muito acima já da sua, te dê direcionamentos, te dê caminhos de sabedoria que você sozinho talvez não conseguisse. 2. O segundo conselho é: o homem perverso, e essa palavra em algumas traduções vai sair como pecador, e no original está falando realmente de um homem mau, um homem que peca deliberadamente. Não é pecador como no sentido de que todos nós somos pecadores porque originamos de um pecado, né? Saímos de um pecado original de Adão. Não, não. Aqui nesse texto está falando de um homem que faz pecado de maldade. Ele é ruim, ele é perverso. Então esse homem, ele vai tentar te atrair, ele vai tentar te levar para fazer o que é mal, tentar fazer com que você ganhe dinheiro de maneira ilícita, de maneira perversa, né? E aqui dentro do texto de Provérbios está dizendo para você o seguinte: não se deixe atrair por este homem. Não vá na lábia dele. Ele vai tentar te levar para outro lado. Ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar te incitar. Ele vai tentar levar você para fazer o errado. Mas aqui diga: não ande com gente dessa laia. Não ande com gente assim. Corre léguas longe de pessoas dessa maneira. Terceiro, quem fica rico de maneira desonrosa, de maneira ilícita, que derrama sangue com violência, morre. É isso mesmo, morre. E mesmo que não esteja falando de uma maneira literal, está falando de uma maneira espiritual. Assim como Adão e Eva comeram do fruto achando que morreriam fisicamente, e não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. O morrer fisicamente, ele pode acontecer, mas o morrer espiritualmente, ele vai acontecer com toda certeza.
Então fuja, fuja, fuja. Se aparte, jovem, de ouvir esse tipo de gente perversa te instigando e te incitando. Corre, foge, vá para outro lado, não dê ouvidos. E aí a gente volta no primeiro conselho para os jovens. Ouça os ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Se o que esse homem perverso te chama para fazer, você não puder sentar com seu pai e com a sua mãe para pedir um conselho, porque você já sabe que está errado, então você corre léguas, porque não vai dar boa. Última pergunta de Provérbios de hoje, que está entre o versículo 20 e o versículo 32. E a minha pergunta para você é: você quer ter uma vida tranquila, de paz e segura, sem você precisar ter medo de nada? Leia lá, Provérbios de 20 a 32. Nesse texto vai nos ensinar que para você viver uma vida segura, tranquila e sem medo de nada, é preciso ouvir a voz da sabedoria. Essa sabedoria que está falando aqui em Provérbios é o Hokemot. Ela é uma sabedoria, Hokemot é a palavra sabedoria que está sendo usada no original, é uma personificação feminina da sabedoria. Então, está usando ali uma figura de linguagem, está colocando essa sabedoria como se ela fosse uma pessoa, uma mulher falando, né? Como se ela fosse alguém, como se ela existisse fisicamente ali, né? Então, é uma sabedoria que ela é alta demais, ela é profunda demais para a compreensão de qualquer um, para a compreensão de um tolo. Então, é uma sabedoria que nós precisamos buscá-la, nós precisamos dar ouvido a ela, porque nesse texto, a sabedoria está gritando, ela está dizendo: eu quero te trazer essa sabedoria, eu quero compartilhar essa sabedoria que eu sou, eu quero compartilhar com você, eu quero te tornar sábio, né? E eu acho que o ponto mais interessante, né, que está nesse texto, em ouvir a sabedoria, é que nós devemos ouvi-la antes de que chegue para nós a dificuldade. Porque ela diz: eu tentei falar com você antes da dificuldade, mas você não quis me ouvir. E quando a dificuldade chegar, eu vou rir, eu vou zombar de você. E sabe, nós geralmente paramos para buscar a sabedoria. Puxa, eu errei. É nesse momento do puxa, eu errei, que nós falamos: eu preciso entender onde eu errei, então eu vou buscar sabedoria para fazer diferente, para fazer melhor. Ou eu vou buscar sabedoria para sair desse buraco em que eu me enfiei. E nesse texto, nós aprendemos que não, que a sabedoria, ela já está gritando, querendo nos dar conselhos. Ela já está gritando, querendo repartir conosco a sabedoria, querendo nos corrigir. E por que é que nós não deixamos, nós não correspondemos, nós não permitimos que ela nos ensine? Por que é que nós estamos correspondendo à sabedoria no momento somente da dificuldade? Que é quando ela diz: eu vou me esconder de você. E eu não vou te ajudar, porque você me rejeitou. Lembre-se, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Quando a gente reverencia a Deus, a sabedoria dele, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus que fala conosco, ela está gritando, está nos incomodando, a palavra está lá o tempo todo para ser lida e estudada. Mas o que é que nós estamos fazendo? Eu não vou ler a palavra hoje não. Amadas, se vocês não estão lendo a palavra, se vocês não estão buscando a sabedoria do Senhor, já nos mostra que você não está temendo. Porque quem teme, quem reverencia, quer saber mais, quer mais intimidade, quer buscar mais, justamente para que não haja o perigo de eu não corresponder ao Senhor, não agradar ao Senhor, justamente por não entendê-lo, por não conhecê-lo. Entende? Então, quando eu estou buscando, significa que eu estou reverenciando, significa que eu estou temendo, porque eu quero saber mais dele para que eu possa agradá-lo cada vez mais. Este é o princípio da sabedoria. Ter uma vida segura, tranquila, né, de tranquilidade e sem medo de nada, só é disponível para aquele que busca sabedoria. E a sabedoria, ela está em Deus. E ela foi revelada para mim e para você. Ela foi revelada e manifestada através de Cristo. Nós vemos isso em Mateus 11:19, nós vemos isso em Lucas 7:35, nós vemos isso em Lucas 11:49. Né? A sabedoria é encontrada em toda a sua plenitude somente em Cristo. Não há outro lugar. Em Tiago vai falar muito sobre sabedoria também. E aonde ali nós conseguimos compreender que essa sabedoria, em Jó, no capítulo 28, versículo 23, se eu não me engano, vai falar de uma sabedoria
que só Deus conhecia, só Ele conhecia o caminho para essa sabedoria, porque ela ainda não havia sido revelada a nós através de Cristo. Mas hoje nós estamos no tempo em que essa sabedoria está revelada para mim e para você. Ela está disponível através de Cristo, através da palavra, através do Espírito Santo. Como diz Tiago, para você que tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá com abundância. Ele não retém aqueles que querem verdadeiramente a sabedoria. O Senhor não retém. A sabedoria está disponível para você. A sabedoria que vai te guardar. A sabedoria que vai te guardar do mal, do homem mau. A sabedoria que vai te trazer prudência. Ela está disponível para você dentro da palavra do Senhor. Disponível para você através do sangue do Cordeiro, através de Cristo na nossa vida. Amém? Eu te convido para acompanhar a continuação desse estudo no capítulo 2 com a pastora Adriana amanhã, no dia 2 de janeiro. Não perde não, que amanhã a pastora Adriana tem muito mais da porção do Senhor para trazer para a sua vida. Um beijo, shalom, Deus abençoe.